Tiago fica depois de Hebreus. Tiago capítulo 3, versículo 1. Amém? Amém. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então hoje nós vamos ensinar e aprendermos aqui sobre a língua. Aqui a palavra de Deus nos diz que a língua também é como um fogo, incendeia, incendeia todo mundo, ou seja, como um fogo, como um mundo de iniquidade. Ela está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós dizemos. O apóstolo Tiago ele começa aqui a sua escrita neste capítulo 3, falando que muitos de nós não devemos desejar ser mestres, ou seja, ensinar a palavra. Ele exorta isso. Por quê? Porque aquele que ensina a palavra de Deus, no caso dos pastores, pregadores, receberá um juízo de Deus maior do que aqueles que apenas ouvem. Então, se a pessoa não tiver um chamado de Deus para ministrar a palavra, ele não deve desejar isso. Por quê? Porque o juízo de Deus vai ser maior. E também a perseguição do inimigo, perseguição do diabo, também vai ser maior. Nós vemos o exemplo bíblico de quando Deus chamou Moisés, ele falou: Senhor, envia outro, porque eu tenho língua pesada. Mas Moisés, ele sabia o peso da responsabilidade, então ele não queria, sabendo o peso da responsabilidade. Porém, se Deus chamou, então não tinha como ele negar o chamado de Deus. Como outros também, que a Bíblia nos fala, né, que foi chamado por Deus, falou: Senhor, chama outro. Gideão falou: Senhor, eu sou o menor da minha casa.
A minha casa é a menor em Manassés. Deus falou, eu serei contigo. Então, se Deus nos chamou, então o Senhor também vai nos revestir, nos capacitar, dar o entendimento necessário para instruir, para ensinar a palavra. Mas há pessoas que querem pregar a palavra porque acham bonito, por outro motivo qualquer, mas ele não foi chamado para aquilo. Então, Tiago fala, muitos de vós não queiram ser mestres, porque receberemos o maior juízo. Porque todos tropeçamos em palavras, todos falhamos, todos erramos. Então, por isso que devemos ter um certo cuidado em falar. A Bíblia nos diz que nós devemos ser prontos a ouvir e tardios a falar. Nós devemos ouvir mais e falar menos, para errar menos. Quanto mais nos ouvimos, mais nós aprendemos. Isto se ouvirmos coisas referentes às coisas de Deus, coisas boas. E assim, a língua, ela contamina todo o corpo. A língua é como um fogo, fala que vem com iniquidade, e inflama a natureza e é inflamada pelo inferno. O que quer dizer isso? Que muitas vezes a pessoa está falando muitas coisas e até sem perceber está sendo usada pelo diabo. Está falando o que não deve, sem saber que está sendo usado pelo diabo. E até mesmo os crentes. Pode estar na igreja, mas se não vigiar, pode ser usado pelo diabo. Lembra quando Jesus ele disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, será crucificado, quer dizer, eu vou ser crucificado, Jesus estava falando. Aí Pedro começou falando, não Senhor, não deixa acontecer isso, de forma alguma, não faça isso. O Senhor não vai para ser crucificado não. Jesus repreendeu a ele e falou, para trás de mim Satanás, que não conhece os caminhos de Deus. Então Pedro naquele momento, sem saber, ele estava sendo usado pelo diabo. Porque Jesus tinha que passar pela cruz para que todos nós alcançássemos a salvação. Então, nós entendemos que a língua é perigosa. Devemos tomar um cuidado para que nós não venhamos a pecar contra Deus. A língua, ela fala mal do próximo. Olha aqui no capítulo 4, versículo 11 de Tiago. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então a língua, ela fala mal do próximo, fala mal do irmão. E a Bíblia nos condena. Nós não temos esse direito, não nos foi dado o direito de julgar quem quer que seja. Não foi dado o direito a nós de estarmos apontando o erro, o defeito, o pecado de alguém, julgando aquela pessoa, está no caminho errado, aquela pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo e vai para o inferno. Infelizmente, tem muitas pessoas que entram por esse caminho. E a chamada fofoca, que é disseminar o mal. Alguém chega em você e fala, ficou sabendo que fulano aconteceu isso e aquilo? Olha, você está sabendo que fulano fez isso, fez aquilo? Então, tudo isso, irmãos, isso é coisa maligna.
Quando alguém vier te contar alguma fofoca de alguém, que hoje em dia mudaram o nome, né? Vai falar, um bafão. Vamos te contar um bafão. Pode saber que esse bafão veio lá no inferno. Fofoca vem do diabo. Olha, aconteceu isso, você viu lá que aconteceu isso, viu lá que aconteceu aquilo, olha, fulano, não sei o que, tal. E isso é diabólico, isso é maligno e contamina todo o corpo. E é inflamado pelo inferno. E está julgando o irmão, e quando julga o irmão, julga a lei. E quem julga já é o juiz, né? E o juiz é só Deus. Então não podemos julgar, falar mal do irmão. Outra coisa errada também, que nós devemos nos policiar, evitar, é quando nós recebemos uma informação, seja ela por WhatsApp, Facebook, ou de onde quer que seja, de alguém conhecido publicamente, algum crente, algum pastor que fez alguma coisa errada, chegou aquela notícia, olha, ficou sabendo, fulano de tal traiu a mulher, ou a mulher traiu o marido, largou, separou, e veio aquela notícia, chegou até nós aquela notícia. O que é aquilo? É uma fofoca. E aí o que nós fazemos? Passando aquilo adiante, nós estamos trabalhando para o diabo. Por quê? É um escândalo. Quando uma pessoa conhecida ela transgride, ela entra no pecado, o que acontece? E aquilo começa a espalhar, é um escândalo. Jesus disse, é mister que vem os escândalos, ou seja, vai acontecer escândalos, mas ai de quem vier escândalo. E nós estamos colaborando para esse escândalo. Então o que nós devemos fazer? Quando chegar essa informação até nós, ela chegou ali, parou por ali. Qual é a nossa atitude? Sabemos que tal pessoa, pastor famoso, seja quem for, está no erro, no pecado, no adultério, desviou. O que tem que fazer? Orar a Deus por ele. Não julgar. Não podemos julgar. Olha, está vendo aquilo ali e tal. Quando julgamos, nós estamos caindo nesse erro. A língua é terrível. Todos nós temos que segurar, refrear a língua. Pessoa errou, vamos orar por ele. Por quê? Está precisando de ajuda. Se aconteceu isso, aquela pessoa já está com o pé no inferno, perdida. E o que nós temos que fazer? Orar para que Deus tenha misericórdia daquela alma, para ele se arrepender dos pecados, que Deus venha repreender, e ele ou ela venha se arrepender, para que não vá para o inferno. Né? E nós também vamos estar colaborando para isso e nos contaminando também. E reprovado diante de Deus quando nós fazemos isso. Então, chegou alguma informação até você, não passa para frente. Larga isso para lá, ora a Deus, porque é só o Senhor que pode resolver. E o que nós temos que fazer é o seguinte: quando alguém peca, quando alguém erra, o que nós temos que fazer? Pegar aquilo ali para nós. Falar assim, eu não vou cair no mesmo erro dele. Então vamos aprender. Aí ele errou. Então peraí, eu não vou pegar para mim para que eu não venha errar também. E orar por ele ou por ela para que essa pessoa possa se arrepender. Caso contrário, nossa língua vai estar sendo inflamada pelo inferno. Isso é coisa do diabo. Fofoca é coisa do diabo. A outra coisa, a língua. Com a língua, o que acontece? Contamos mentira. A língua
ela faz a pessoa contar uma mentira. Olha lá em 2º livro dos Reis, capítulo 5. E olha o que acontece. 2º Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos ver aqui desde o versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. E diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levavam diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e se foram. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então nós vemos aqui a mentira de Geazi, como o diabo encheu o coração dele e ele, com ganância, quis tomar ali as vestes, né? E também ali aquele recurso, né, que Naamã ofereceu para Eliseu quando Naamã foi curado da lepra, e Eliseu rejeitou. Por quê? Porque quem curou da lepra foi Deus. Então a obra de Deus não é para ser cobrada. E Eliseu, homem de Deus, rejeitou, mas Geazi foi atrás de Naamã. E ali inventou uma história que chegou profetas, não sei o que, contando mentira para Naamã, e pegou ali aquelas vestes de Naamã, e quando chegou até Eliseu, escondeu na casa, e Eliseu perguntou, e ele ainda mentiu novamente, falou: Não, teu servo não foi nem para uma parte nem para outra. E Eliseu disse: Não foi o meu coração contigo? Ou seja, Deus me revelou, me mostrou que você foi lá pegar todo esse dinheiro, falar: era ocasião para você tomar vinhas, olivais, né, simbolicamente falando todas essas coisas. Era ocasião, mas como você fez isso,
então também a lepra de Naamã vai te acompanhar. E ele sai leproso. Então isso para mostrar o que a mentira, né, causa na vida da pessoa. E a língua que leva a mentira. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua, para não estarmos deixando que ela venha dominar o nosso corpo. Tá? Em terceiro, a língua, ela te condenará ou te justificará. Mateus 12, 33. Mateus 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Veja, irmãos, o perigo da palavra, de toda palavra ociosa. No dia do juízo nós vamos dar conta. O que significa ociosa? Ociosa é quando você não está trabalhando, quando não está fazendo a obra de Deus, quando você não está empenhado na obra de Deus, você está na sua casa, fazendo qualquer outra coisa, ocioso, e ali está soltando palavras, conversando com um, com o outro, dando conselhos errados e outras coisas. Então, de cada palavra ociosa dessa, no dia do juízo, a pessoa vai dar conta. Vão dar conta de todas as palavras. Então, pelas suas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Então, de tudo que sai da nossa boca, vai entrar juízo. E se isso nos contamina, se nós vivemos disto, então o que acontece? No dia do juízo, nós vamos dar conta dessas palavras. Então temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, de não estarmos maldizendo os irmãos, não estar falando mal um dos outros, de não estarmos ensinando o que é errado, de não estarmos julgando o nosso próximo. Então o que acontece? Jesus falou, coração, vem do coração as coisas boas. Então se o nosso coração ele é bom, as nossas palavras também vão ser boas. Nós vamos falar coisas boas. Por exemplo, a Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra que contamine, nenhuma palavra que vai trazer tristeza para o coração de alguém. Então nós não podemos falar palavrões, nós não podemos xingar as pessoas, não podemos ofender as pessoas. A Bíblia nos ensina, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, nós temos que controlar a nossa boca. E quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, é isso que vai encher o nosso coração. E tanto o nosso coração cheio das coisas de Deus, nós vamos falar coisas boas.
nós vamos olhar para as pessoas com os bons olhos, tentar ajudar todos, como diz os mandamentos do Senhor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então aquilo que nós não desejamos para nós, também não podemos desejar para os nossos irmãos, porque tudo isso nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. E para encerrarmos, aqui Romanos, capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo 11, com a língua nós todos confessarão. Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, toda língua vai confessar a Deus. Toda língua confessará a Deus. O que significa que toda língua confessará a Deus? Que quando chegar o dia do juízo, nós vamos abrir nossa boca e vamos falar tudo, vai sair tudo, a língua vai confessar diante de Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz. Toda a língua vai confessar diante de Deus. Nós vamos dar conta diante de Deus, de nós mesmos. Por isso que nós temos que refrear nossa língua, pedir misericórdia de Deus, pedir perdão para Deus, para que Deus nos dê sabedoria, para que não venhamos a usar a nossa língua para o mal. Não deixar Satanás usar a nossa língua, mas que a nossa língua venha a ser usada pelo Espírito Santo de Deus. E isso é um exercício diário que nós temos que fazer, para que nós não venhamos a entrar em erro, para não estarmos pecando diante de Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Assim, nós temos que usar a nossa língua para glorificar a Deus, para falar da palavra de Deus. Uma coisa eu aprendi com o Senhor, que quando alguém vem pedir alguma explicação para nós, referente às coisas de Deus, nós não podemos falar, eu acho que é assim. Se não souber, é melhor não falar nada, do que falar, eu acho, eu nunca posso dar, nós nunca podemos dar a nossa opinião. Falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Se nós fizermos isso, nós vamos dar conta, porque nós estamos falando de nós mesmos. Entendeu? Mas quando alguém vir nos perguntar alguma coisa, o que nós devemos orientar? Falar, a palavra de Deus, ela diz assim, 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 a respeito disso. Falar, lá na palavra de Deus está escrito assim, assim, assim. Então não é a nossa opinião, mas é o que diz a palavra de Deus. Assim nós devemos proceder. Porque quando a pessoa fala, eu acho, eu dou a minha opinião que deve ser assim, com certeza nós podemos estar errando. E errando, depois essa pessoa pode errar também e nós vamos estar contribuindo para a perdição, até talvez a perdição dessa pessoa que vai estar fazendo errado, segundo aquilo que nós achamos. Mas nós devemos sempre ficar com a palavra de Deus, em tudo. Ficamos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, para que não venhamos a dar conta no dia do juízo das coisas, das palavras erradas que nós falamos. Amém? Fique com essa palavra.
E Deus abençoe a todos.